Fala meu guerreiro, fala minha guerreira, tudo bem? Você que quer sua aprovação garantida, quer no final do mês o seu contra-cheque que façam seus olhos brilharem, vocês vão curtir o melhor conteúdo de raciocínio lógico, com resolução de questões, comentários, esclarecimento de dúvidas e um passo a passo para que você possa gabaritar sua prova de raciocínio lógico. Antes da gente iniciar a aula, eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê um like nesse vídeo, pode meter o dedo aí, dar o like mesmo, se inscrever no canal, ativa o sininho para as notificações, só assim vocês vão poder me ajudar a produzir mais e mais materiais. Então vamos deixar de conversa e vamos assistir a aula. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu trago uma aula de resolução de questões da banca IBFC. Para você que está se preparando para concursos públicos que serão feitos pela IBFC, acompanhe essa aula para que você veja o estilo das questões que a IBFC gosta de cobrar. É importante que a gente tenha um embasamento teórico, mas também que a gente saiba como a banca cobra as questões de raciocínio lógico. Então, antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê um like nesse vídeo. Tem grupo de estudos, tem grupo de WhatsApp, pode compartilhar essa minha aula, não tem problema nenhum. Só assim vocês vão me ajudar a produzir mais e mais materiais. Eu sei que é um momento difícil, a gente fica preocupado com algumas situações, mas saibam que toda vitória ela passa por esforços. Então vamos acompanhar essa aula, se inscreve nesse canal e vamos lá. A primeira questão é uma questão que diz o seguinte: analise as sentenças a seguir verificando quais resultam em valores lógicos verdadeiros e quais resultam em valores lógicos falsos. Considere que os símbolos, esses símbolos aqui, ó, esse representam os operadores se então e o se somente se respectivamente. Esse aqui é o se P então que, considerando que P e Q sejam duas sentenças, e esse aqui é P se somente se Q. E aí ele traz 4 situações onde a gente tem que analisar os valores lógicos. Ó, aqui nessa primeira eu tenho o seguinte: a probabilidade de se escolher ao acaso um número maior que 6 no conjunto 2, 5, 8, 25, 1 e 12 é de 50%. Então pessoal, eu vou chamar de M6 os números que fazem parte do conjunto A que são maiores que 6. Olhando aqui, ó, ele botou em ordem totalmente aleatória, mas se você olhar, você tem o 8, o 12 e o 25, que são números maiores que 6. 8, 12 e 25. Você sabe que para calcular a probabilidade, eu posso calcular a probabilidade assim, ó, o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Quem vai ser os elementos dos casos favoráveis? São aqueles elementos que o evento está pedindo. O evento é o quê? É escolher um número que seja maior do que 6. Eu tenho quanto? Eu tenho 3. Só que o conjunto A, eu tenho quantos elementos? Eu tenho 6. 3 em 6, isso aqui é o mesmo que 50%. O todo é 6, então eu tenho 3 condições de escolher. Essa sentença é verdadeira. Nessa segunda situação, ele diz que a negação da negação de uma proposição resulta na própria proposição. Gente, vamos lembrar de uma coisa, ó. Se você tem uma proposição P, ela só pode assumir quantos valores lógicos? Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Então vamos analisar o seguinte: considerando que P seja verdadeiro, a partir do momento que eu nego P, ela se torna o quê? Falsa. E aí eu vou negar essa negação. Negando a negação, eu chego ao próprio valor inicial de P, a própria proposição. Isso considerando que P seja verdadeiro, mas P também pode ser falso. Então, se eu considero P como sendo falso, se eu nego ela, eu torno ela verdadeira. Negar a negação, é tornar ela o quê? Falsa novamente. Então, independente do valor que ela possa assumir, seja verdadeiro ou falso,
A partir do momento que eu nego a negação, eu volto à própria sentença, eu volto à própria proposição. Então essa questão ela é verdade também. Veja essa situação 3. Essa situação 3 você tem um condicional, né? Você tem 5 menos 2 igual a 2. Então, 5 mais 2 é igual a 8. O que você tem aqui, nesse primeiro lado, é uma proposição que eu vou chamar de P. E nesse segundo lado, você tem uma proposição que eu vou chamar de Q. Você tem o condicional. Se P, então Q. A questão que a gente tem que analisar aqui são os valores lógicos de cada sentença dessa, de cada proposição. O valor lógico de P, 5 menos 2 é 3 e não 2. Então o valor lógico de P é falso. E o valor lógico de Q também é falso, porque 5 mais 2 é 7, não 8. Na tabela verdade do condicional, se você tem falso e falso, isso dá o quê? Isso dá verdadeiro. Basta lembrar da tabela verdade do condicional. Vamos recordar ela? Ó, a tabela verdade do condicional é o seguinte. Você tem P, Q, P, então Q. P pode assumir valores verdadeiros, falso e falso. Q vai ser VF, VF. No condicional, você tem que ter cuidado nisso aqui, ó. VF, nesse sentido, isso vai dar o quê? Vai dar falso. Os demais são todos verdadeiros. Essa aqui é a tabela verdade do condicional. Então, esse item é verdade. Eu tenho 3 verdades. Obviamente, não pode ser a A, nem a B, nem a D, nem a E. O gabarito por exclusão vai ser a letra C. Mas, por desencargo de consciência, vamos analisar esse item 4. Vê comigo aqui, ó. Eu tenho raiz quadrada de 169 é maior que a raiz quadrada de quem? De 225. Se e somente se 4 for maior que quem? Que 3. Novamente, aqui você tem P e aqui você tem Q. Raiz de 169 é 13. 13 é maior que 15, que é a raiz de 225. Se e somente se 4 for maior que quem? Que 3. 13 não é maior que 15, essa sentença é falsa. Se e somente se 4 maior que 3, isso aqui é verdade. No condicional, se você tem falso, se somente se verdadeiro, isso dá falso. Vamos lembrar da tabela verdade do condicional. Olha como é que é. A tabela verdade do condicional é o seguinte, ó, você tem P, Q, P, se somente se Q. P vai ser VV, FF, e Q vai ser VF, VF. Você considera, ó, olha para aqui, o valor falso como sendo um número de sinal negativo e as sentenças com valores lógicos verdadeiros você considera como um número positivo. E aí pode fazer o jogo de sinal aqui, ó. V com V, 2 números positivos, isso dá o que? Dá verdade. V com F, positivo com negativo, isso dá falso. Falso com verdadeiro, isso vai dar falso. E falso com falso, isso dá verdadeiro. Então, essa questão aqui é falso. Gabarito da questão, letra C. Analisar proposições, essas proposições compostas, você tem que analisar as duas e lembrar das tabelas verdades. Eu tenho aí no meu canal o curso de raciocínio lógico. Vai aí no card acima que vai aparecer, tá bom? Assista às aulas para que vocês acompanhem as tabelas verdades e também algumas negações, que são modelos de questões que os concursos cobram aí afora. Vamos analisar aqui a questão 2. Considerando os símbolos, esses 4 símbolos aqui que representam e ou, então e se somente se,
nesta ordem, né, respectivamente, analise os seguintes testes lógicos e dê valor verdadeiros ou falsos. Então aqui você tem 5 proposições, de modo que você tem que analisar a alternativa que representa a sequência correta de cima para baixo. Então vejamos aqui, ó. Novamente eu vou separar em 5 itens. 4 e 5. Analisando o primeiro item, eu tenho que 32 menos 3 vezes 12 igual a menos 4. Ele botou tudo junto, mas por uma questão didática eu vou separar, ó. E 12 mais 15 igual a 27. O que é que acontece desse lado aqui, pessoal? Você tem uma proposição P e uma proposição Q. Você tem aqui uma conjunção. Na conjunção, só vai ser verdade se as duas proposições P e Q forem verdadeiras. Se uma delas for falsa, a conjunção todinha vai ser falsa. Então aqui você tem 32. Aqui você tem uma expressãozinha numérica que você tem que fazer primeiro a multiplicação. Então 32 menos, porque menos 3 vezes 12, isso dá menos 36. Isso é igual a menos 4? Isso aqui é verdade. E 12 mais 15, isso dá 27? 12 mais 15, de fato, é igual a 27. Então você tem uma conjunção onde as duas são verdadeiras. Então essa conjunção vai ser toda verdade. Vamos analisar o item 2. Nesse item 2 você tem as duas proposições que são formadas da seguinte maneira. 15 mais 2 é diferente de 17, ou é uma disjunção. 18 menos 9 é igual a 9. Na disjunção, que é o símbolo, esse Vzinho pequeno, basta que uma seja verdadeira, a disjunção toda vai ser verdadeira. Então aqui você tem o quê? 15 mais 2 é 17, não diferente, então essa proposição é falsa. Ou 18 menos 9, isso é 9. Como você está trabalhando com a disjunção, na disjunção, se uma for verdadeira, a disjunção toda vai ser verdadeira. Então, item 2, verdadeiro. No item 3, você tem o seguinte, ó, você tem 12 dividido por 4 igual a 4, se somente sim, 25 menos 13 igual a 12. Aqui 12 dividido por 4 dá 3 e não 4. Você tem uma proposição falsa. Se somente se, 25 menos 13, isso de fato dá 12. Então aqui é verdadeiro. Como você está no bicondicional, se somente se, no bicondicional ela vai ser toda verdadeira se tiverem valores lógicos iguais. Aqui é falso e aqui é verdadeiro. Então o bicondicional é falso. Vamos analisar o item 4. No item 4, você tem 48 dividido por 4 é igual a 12. Então, 16 mais 17 é diferente de 33. No condicional, deixa eu só recapitular aqui, só vai ser falso se você tiver nessa ordem, ó. Verdadeiro e falso, isso dá o quê? Isso dá falso. 48 dividido por 4, isso de fato é 12, então aqui é verdadeiro. Então, 16 mais 17 é igual a 33. Então aqui você tem uma proposição falsa. Como você está com essa ordem verdadeiro e falso, isso vai dar falso. Você já poderia matar a questão, né? Porque duas verdadeiras e duas falsas só pode ser o gabarito letra B. Mas aí vamos
Analisar o item 5. O item 5 você tem o seguinte: 13 mais 12, isso é igual a 9. Daqui você já pode ver que é errado, né? E 1 mais 1 igual a 3. Você está com a disjunção. 13 mais 12 nunca pode ser 9, né? Isso aqui é falso. Ou 1 mais 1 igual a 3. Isso é falso. A disjunção só vai ser falsa se as duas forem falsas. Então, item falso, gabarito letra B. Vamos para a questão 3. Olha, essa questão 3, olha o que ele está dizendo. 5 alunos serão divididos por sorteio em 2 grupos da seguinte forma. O primeiro aluno sorteado será o líder do grupo 1. O segundo aluno sorteado vai integrar o grupo 1, junto com o primeiro aluno. O terceiro aluno sorteado será o líder do grupo 2. Os 2 alunos restantes irão para o grupo 2. Assinale a alternativa que indica quantas formas essa divisão pode ocorrer. Essa questão aqui você pode resolver da seguinte maneira. Você tem 5 alunos e você tem quantos espaços a serem preenchidos? Você teoricamente teria 5 espaços, não é isso? O problema é que esses 2 últimos aqui, eles serão preenchidos de qualquer forma, independente da maneira que eu escolha. Porque se a questão fala que eu tenho 5 alunos para ocuparem a liderança do G1, quando eu tenho 5 alunos para ocuparem a liderança do G1, eu tenho 5 possibilidades de escolha. Como eu já escolhi esse primeiro lugar, sobram quantos alunos? Sobram 4 alunos para ocupar um lugar no G1. Então eu tenho 4 possibilidades a serem escolhidas. 4 maneiras, na realidade. E aqui você vai ter que escolher o líder do G2. Só que o líder do G2 sobram quantos alunos para você? 3. Então, pelo princípio fundamental da contagem, isso dá quanto? Isso dá 60. Essas 2 últimas vagas aqui vão ser preenchidas de qualquer forma. Gabarito letra A. Olha essa questão 4. Essa questão 4 diz o seguinte: um ano é bissexto quando é acrescido de um dia, ficando com 366 dias. Isso se deve ao fato da Terra não levar exatos 365 dias para completar uma rotação ao redor do Sol. Analise abaixo como um ano é bissexto, como um ano é considerado bissexto atualmente. O ano é considerado bissexto se ele for múltiplo de 4, mas se o ano for múltiplo de 100, ele deixa de ser bissexto. Mas se o ano passar a ser múltiplo de 400, ele torna-se bissexto. Cada regra prevalece sobre a anterior. Do ponto de vista da lógica matemática, podemos definir esta regra de que um ano é bissexto se... Então aqui você tem que analisar o seguinte, ó. Como cada regra prevalece sobre a anterior, para que ele seja bissexto, ele tem que ser múltiplo de 4 e não ser múltiplo de 100. Então aqui você pode analisar, ó. Letra A, ele é múltiplo de 4 ou não múltiplo de 100? Não. Ele tem que ser múltiplo de 4 e não múltiplo de 100. Aqui o que acontece? Ó, letra B é múltiplo de 4 e não múltiplo de 100. Aqui você tem uma proporção verdadeira, né? Porque as duas são verdadeiras. Ou múltiplo de 400. Então aqui você tem o quê? Você tem o gabarito da questão, que é a letra B. Essa questão 5, olha o que ele está dizendo. Numa pesquisa sobre a preferência entre 2 esportes, chegou-se ao seguinte resultado. 130 gostam de vôlei, 85 gostam de vôlei e basquete e 70 gostam somente de um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete vai ser de quanto? Então aqui você tem vôlei, basquete, vôlei e basquete. Como ele quer saber o total de pessoas que gostam de basquete, eu vou chamar isso de X. O número de pessoas que gostam de vôlei é 130. Quem gosta de vôlei e basquete é quanto? Quem gosta de vôlei e basquete é 85.
Eu tenho aqui uma situação que ele diz que somente de um esporte eu tenho quantas pessoas? Eu tenho 70. Então vejamos, aqui você pode utilizar o diagrama de Venn para resolver essa questão. Você tem um conjunto que corresponde às pessoas que gostam de vôlei e você tem outro conjunto correspondente às pessoas que gostam de basquete. Como há interseção, vou começar por ela. Então eu tenho 85 pessoas que gostam dos dois. Dessas 85 pessoas que eu tenho, o que vai acontecer na hora de eu distribuir o número de pessoas que gostam de vôlei? Se eu tenho 130 pessoas que gostam de vôlei e tenho 85 que gostam dos dois, eu vou fazer 130 menos 85, porque aí eu tenho as pessoas que gostam somente de vôlei. E 130 menos 85, isso dá quanto? Dá 45. Obviamente, se ele está dizendo que 70 pessoas gostam somente de um esporte, para que eu descubra o número de pessoas que gostam somente de basquete, eu vou pegar as 70 que gostam somente de um esporte, que ele não especificou, menos o número de pessoas que gostam somente de vôlei, que é 45. E 70 menos 45 eu chego a quanto? Eu chego a 25. Então esses 25 são os números de pessoas que gostam somente de basquete. Gabarito letra E. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu resolvi 5 questões. No decorrer dessa semana eu vou mostrar mais questões da banca IBFC. Eu sei que você está focado, você está empenhado, você que vai fazer os concursos da Polícia Militar da Bahia, da Polícia Militar do Paraná. Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo. Só assim vocês vão conseguir ver mais e mais materiais, comentários na resolução das questões. E vai ser fantástico. A sua aprovação vai ser garantida se você se inscrever no meu canal. Forte abraço a vocês.